Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Alison Cambier, que ocorreu na Bélgica no ano de 2001 e teve uma enorme repercussão por lá, já que o criminoso se inspirou em um filme para cometer o crime. E antes de mais nada, sem querer ser chato, peço para vocês, se gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Alison Cambier tinha 15 anos e morava com a família em Gherpines, uma cidade localizada na Bélgica. Gherpines é uma cidade pequena e considerada muito segura e pacata. Alguns belgas, inclusive, dizem que é um dos melhores lugares para se criar uma família. A Alison era descrita como uma garota alegre, educada e que gostava muito de esportes. Ela era muito conhecida e querida em seu bairro, pois oferecia seu serviço de babá para as famílias vizinhas que sempre elogiavam o trabalho dela. Apesar da pouca idade, é dito que a jovem era muito responsável e quis trabalhar desde cedo para ter o seu próprio dinheiro. Nos finais de semana, ela geralmente ia com seus amigos praticar equitação, que era o seu esporte favorito. No mesmo bairro em que Alison morava, a apenas 2 casas ao lado da casa dela, vivia um rapaz de 24 anos chamado Thierry Girardin. Segundo fontes, Thierry era um rapaz solitário, proveniente de uma família desestruturada. Quando ele era pequeno, a sua mãe, uma alcoólatra, o abandonou e ele foi criado pelo seu pai, um homem extremamente violento. Mais tarde, assim como a sua mãe, o seu pai também o abandonou e ele passou a ser criado pela sua avó, uma idosa de 84 anos na época, que era a única família que ele tinha. Apesar de terem uma diferença de 9 anos em suas idades, Alison e Thierry eram amigos e costumavam trocar fitas de filmes VHS e em algumas ocasiões eles até assistiam filmes juntos. Para Alison, essa relação entre os dois era somente de amizade, mas para Thierry, um jovem descrito como solitário e carente, era mais que isso. No dia 9 de novembro de 2001, por volta das 8 da noite, Thierry ligou para a casa de Alison e informou que tinha fitas novas para trocar. E como de costume, a convidou para que ela fosse até a sua casa para ela ver os filmes. Alison então pediu permissão aos pais para que eles a deixassem ir até a casa do rapaz, ao passo que eles permitiram, pois eles conheciam Thierry já fazia algum tempo e ele parecia ser uma boa pessoa. Naquela noite, por volta das 8h45, Alison foi até a casa de Thierry como haviam combinado. Chegando lá, o rapaz a levou até o quartinho onde ficavam suas fitas. Mas o verdadeiro propósito dele tê-la convidado naquela noite era para se declarar a ela e a pedir em namoro. Na cabeça de Thierry, Alison já era sua namorada já fazia algum tempo, e aquele foi o momento em que ele tomou coragem para tornar aquilo oficial. Porém, ao se declarar para a garota, ela o rejeitou, dizendo que só queria ser sua amiga. Isso lhe causou uma enorme frustração, pois ele acreditava que Alison gostava dele mais que amigo. Thierry então caminhou até o seu quarto que ficava ao lado, colocou uma túnica preta, uma máscara branca e pegou 2 armas brancas de 40 centímetros que já estavam separadas. Toda essa fantasia que ele usava era baseada no filme Scream, mais conhecido como Pânico aqui no nosso país, e ele já havia planejado tudo isso dias antes. Ao sair do quarto, ele correu até Alison, tampou sua boca para que ela não pudesse gritar e desferiu cerca de 30 golpes contra ela. Alison faleceu na hora. Após tirar a vida da garota, Thierry pegou o corpo dela e o colocou em cima de sua cama, segurando uma rosa vermelha nas mãos. Poucos minutos depois, ele ligou para o seu pai e um amigo para confessar o que tinha feito. Ao amigo, Thierry contou que Alison não ficou assustada e nem reagiu, pois como eles assistiram os filmes do Pânico juntos, ela achou que tudo fosse uma brincadeira. Em seguida, o rapaz saiu de casa para ir à casa do amigo e deixou uma luz azul piscando na cabeceira da cama do seu quarto, junto com uma música, fazendo referência a uma cena do filme Pânico. Quando os pais de Alison perceberam que ela estava demorando muito para voltar para casa, eles decidiram ir até a casa de Thierry. Ao chegarem, eles chamaram na porta pela garota várias vezes, e como não houve resposta, eles decidiram entrar e encontrar a filha já sem vida em cima da cama do rapaz. O pai de Alison
ligou para a emergência e implorou por ajuda, mas o atendente disse que, como se tratava de um crime, eles teriam que esperar a chegada da polícia para só depois mandarem uma ambulância, já que o criminoso ainda poderia estar por perto e oferecer risco à equipe do socorro. Pouco tempo depois, os policiais e a ambulância chegaram ao local, e enquanto os policiais realizavam buscas pela área à procura de Thierry, os paramédicos tentavam prestar os primeiros socorros a Alison, mas infelizmente não havia mais nada a se fazer. Thierry foi localizado e preso na casa do amigo algumas horas mais tarde. Em uma busca feita na casa dele, os policiais encontraram diversas fitas de filmes de terror, uma coleção que daria para ele abrir uma locadora caso ele quisesse. Além disso, foram encontrados também comprovantes de compras de 10 dias atrás da fantasia e das facas que ele usou para tirar a vida de Alison. Para a polícia, isso indicava que todo o crime havia sido premeditado, algo que foi comprovado após os policiais encontrarem o diário do rapaz. Nesse diário, ele escreveu que se Alison se recusasse a namorar com ele, ele colocaria a fantasia que comprou e daria um fim nela. Ainda no diário, Thierry escreveu que ele se fantasiar, colocando a máscara e tudo mais, impediria que Alison olhasse diretamente para o seu rosto, e assim ela não iria associar o que estava acontecendo com ela a ele. Sobre isso, um dos detetives envolvidos no caso disse que o rapaz tinha uma personalidade dividida, pois ao mesmo tempo que ele sentia algo por ela, ele não hesitou em machucá-la. Já sob custódia no departamento de polícia, Thierry confessou tudo e descreveu com detalhes o que tinha feito com Alison, enfatizando que ele já havia planejado tudo dias antes. Segundo ele, a rosa que colocou sobre o corpo da jovem estava guardada para caso ela aceitasse o seu pedido de namoro, mas caso ela rejeitasse, ele tiraria a vida dela, e foi o que aconteceu. Thierry disse ainda que seria incapaz de aceitar ser abandonado novamente. Os detetives que conduziram o interrogatório dele disseram que quando viram a cena do crime e os relatos que haviam no diário do rapaz, eles esperavam que ele fosse alguém extremamente agressivo. No entanto, eles disseram que durante todo o interrogatório, Thierry foi muito educado, gentil e às vezes um pouco introvertido. E em nenhum momento ele negou o crime e o tempo todo cooperou com a polícia. Em 26 de maio de 2003, mais de um ano após o crime, se deu início ao julgamento de Thierry Girardin. A promotoria argumentou que o réu era extremamente frio e calculista. Eles argumentaram também que Thierry tinha um lado perverso, cometendo o crime se inspirando em uma fantasia de filme e que haviam grandes chances dele fazer de novo, caso ficasse livre. O rapaz passou por uma avaliação mental para saber se ele tinha algum distúrbio, mas de acordo com o psiquiatra que o avaliou, ele era completamente são e tinha plena ciência dos seus atos. O julgamento de Thierry não durou muito, e após a deliberação do júri, ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Após o crime, o caso ganhou grande repercussão por toda a Bélgica e em alguns jornais era especulado que Alison e Thierry tinham um romance secreto sem que os pais dela soubessem e que após ela tentar terminar esse relacionamento, o rapaz não aceitou e tirou a vida dela. Essas alegações deixou a família da jovem revoltada, pois a mídia estava vendendo uma história de romance fantasiosa só para lucrar em cima disso. Desse modo, o pai de Alison procurou um dos jornais mais famosos do país e deu uma declaração dizendo que os jornalistas estavam se aproveitando da tragédia e que a sua filha nunca se envolveu de maneira amorosa com um criminoso. A mídia também fez um grande sensacionalismo em cima do crime e associou o fato à trilogia do filme Pânico, querendo dizer que os filmes influenciaram Thierry a fazer o que fez. Essas matérias ganharam tanta força que posteriormente se cogitou a possibilidade do filme ser proibido no país. Por conta de tudo isso, o crime cometido por Thierry ficou conhecido na Bélgica como Scream. Em 2015, 14 anos após o crime, Thierry deu entrada em uma solicitação de pedido de condicional ao Tribunal de Bruxelas. Seu advogado alegou que ele nunca teve problemas com as autoridades e nem problemas comportamentais antes do crime. O advogado alegou ainda que ele também não tinha antecedentes criminais e nem histórico de problemas psiquiátricos antes de tudo. Apesar dessas alegações, o pedido de condicional foi negado pelo Tribunal de Bruxelas.
No ano de 2020, ele apresentou um novo pedido de condicional, mas o processo ainda não foi analisado. Atualmente, Thierry Jarred permanece cumprindo a sua pena na prisão de Ytre. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.